Uma jovem viúva é enviada pela própria família para o interior, tratada como um fardo depois da morte do marido rico. Lá, sozinha e desacreditada, ela precisa recomeçar entre pessoas simples, sem imaginar que o destino vai colocar em seu caminho um homem misterioso, um fazendeiro de poucas palavras e fortuna escondida. O que começa como um castigo vai se transformar em uma reviravolta que ninguém esperava. No fim, aquela mulher humilhada voltaria como a esposa de um bilionário. Curte o vídeo, se inscreve no canal e se prepara, porque a história de hoje vai te surpreender. Vamos começar. O vento frio batia contra o rosto de Clara, enquanto a carruagem se afastava da cidade. Cada sacolejo do caminho parecia arrancar mais um pedaço do que ela fora um dia. Viúva, desacreditada e traída pela própria família, seguia rumo a um destino que não escolhera. Depois da morte súbita do marido, os dias haviam se tornado uma sequência de acusações e silêncios constrangedores. A família dele, gananciosa, espalhou que ela era a culpada. Diziam que o homem morrera de desgosto, que ela torrara a fortuna em futilidades. E como sempre acontece quando a mentira é conveniente, todos acreditaram. A mãe de Clara, preocupada com as aparências, foi a primeira a se afastar. As pessoas estão comentando, dizia, tentando esconder o desprezo por trás de um tom de preocupação. Até que certa manhã, sem olhar nos olhos da filha, anunciou: "Você vai para o interior. Precisa de tempo para pensar e se reconstruir." Mas Clara entendeu a mensagem real. Estavam se livrando dela. O destino era uma fazenda distante, pertencente a um parente que ela mal conhecia. O caminho até lá foi longo e solitário. Pela janela, via as paisagens mudarem, os prédios sumindo, o asfalto terminando, o verde tomando conta de tudo. Quando finalmente chegou, o que encontrou foi um mundo completamente diferente. O ar era mais puro, mas também mais pesado. O silêncio profundo. A fazenda parecia parada no tempo, com cercas gastas, árvores antigas e o som distante de bois mugindo. Foi ali que conheceu Elias, um homem de meia idade, ombros largos, olhar firme e expressão impenetrável. Vestia roupas simples, mas carregava uma presença que impunha respeito. Quando ela desceu da carruagem, suja de poeira e com o rosto abatido, ele apenas a observou por alguns segundos antes de dizer: "Se veio para ficar, vai ter que trabalhar." Não havia acolhimento nem piedade, apenas uma condição. Clara, sem ter para onde ir, aceitou com um aceno tímido. A casa onde se instalou era pequena, com móveis rústicos e cheiro de madeira antiga. À noite, deitada em uma cama dura, ouviu o barulho dos grilos e pensou em tudo o que perdera. Chorou em silêncio, com medo de que alguém a ouvisse. Na manhã seguinte, o galo cantou antes do amanhecer. Uma funcionária da fazenda bateu à porta e avisou que era hora de levantar. Clara mal sabia por onde começar. Tentou ajudar na cozinha, mas queimou a comida. Foi para o curral, mas fugiu apavorada dos animais. As mãos, antes delicadas e cheias de anéis, começaram a rachar com o sabão e o trabalho pesado. O sol queimava, o corpo doía e o orgulho se despedaçava um pouco mais a cada tentativa frustrada. Elias observava tudo à distância. Não dizia muito, apenas lançava olhares firmes que misturavam reprovação e curiosidade. Parecia querer testá-la, e de certa forma ela também o observava. Havia nele algo estranho, uma solidão escondida atrás da rigidez. Um homem que falava pouco, mas carregava nos olhos um cansaço antigo, como quem já perdera demais. Os dias foram se arrastando e Clara percebeu que a vida ali seguia um ritmo próprio. Ninguém se importava com sua origem, nem com o sobrenome que um dia abrira portas. O que contava eram as mãos sujas de terra, o suor no rosto, o resultado do trabalho. Pela primeira vez, ela entendeu o peso do esforço e o valor do silêncio. À noite, quando o sol se punha atrás das montanhas,
Ela sentava na varanda e observava Elias passando com seu cavalo. Ele sempre acenava de leve, sem sorrir. E mesmo assim, aquele gesto simples fazia o coração dela bater de um jeito diferente. Foi nesse ritmo que os dias se transformaram em semanas. Clara não sabia ainda, mas aquele homem rude seria o primeiro a enxergar nela algo que nem ela mesma conseguia mais ver. A força que sobrevive depois da dor. E sem perceber, entre o som do vento e o cheiro de terra molhada, seu novo destino começava a ser escrito. O sol mal havia nascido e Clara já estava de pé. O canto dos galos marcava o início de mais um dia, e mesmo com o corpo dolorido e as mãos machucadas, ela se levantava em silêncio. A roupa simples que Elias deixara separada para ela já cheirava a fumaça e sabão de cinzas. Aprendera rápido que ali não havia espaço para vaidade. A fazenda começava a se mover com o primeiro clarão do dia. Passos pesados, vozes baixas, animais sendo alimentados, o som ritmado das ferramentas batendo contra o solo. Clara tentava se adaptar àquela rotina dura. Acordava antes de todos para tentar adiantar o trabalho, mas sua inexperiência atraía. Derrubava baldes, tropeçava nas galinhas, queimava o pão no fogão a lenha e quase sempre terminava o dia com lágrimas presas na garganta. As outras mulheres da fazenda olhavam com pena disfarçada, sem zombar, mas também sem ajudar. Cada uma tinha suas próprias lutas, e naquele lugar compaixão era um luxo raro. Elias observava tudo de longe. Não interferia, não corrigia, não consolava, apenas via. O olhar dele, firme e sereno, deixava Clara desconcertada. Era como se ele conseguisse enxergar além das falhas, além da bagunça, mesmo sem dizer nada, parecia saber quando ela estava à beira de desistir. Às vezes, passava por perto e deixava um balde cheio de água limpa ou uma ferramenta no lugar certo. Pequenos gestos que diziam mais do que qualquer palavra. Aos poucos, Clara começou a perceber que a fazenda era mais organizada do que aparentava. Os campos estavam bem cuidados, o gado era saudável, os armazéns cheios. E em meio à simplicidade, havia equipamentos modernos, tratores novos, estruturas que não combinavam com a aparência modesta do dono. Isso despertou sua curiosidade. Quem, afinal, era aquele homem que vivia como um camponês comum, mas administrava tudo com precisão de empresário? Os funcionários tratavam Elias com uma mistura de respeito e lealdade. Ninguém o chamava de patrão, mas todos o obedeciam sem questionar. Ele falava pouco, e quando falava, sua voz firme bastava. Não havia gritos, apenas autoridade. Clara começou a juntar as peças, percebendo que Elias não era um simples agricultor, e sim um homem que preferia esconder sua verdadeira condição. Um fazendeiro de poucas palavras, mas dono de muitas terras. Mesmo com essa descoberta, o que mais a impressionava não era o poder dele, mas a forma como conduzia a vida. Elias vivia com simplicidade, comendo junto dos empregados, dormindo em uma casa que, apesar de espaçosa, era desprovida de qualquer luxo. Tinha hábitos humildes, mas o olhar de quem já viu de tudo. Clara notava um peso constante em sua expressão, uma tristeza quieta, talvez um passado que ele preferia não revisitar. Durante as noites, o silêncio da fazenda era tão denso que parecia conversar com ela. Clara se deitava cansada, as mãos doloridas, os pensamentos inquietos. Lembrava-se da casa onde vivera, dos jantares sofisticados, das conversas vazias sobre status e aparências. Lembrava também da mãe, fria e distante, e de como foi fácil para todos jogá-la fora quando deixou de ser útil. Aquilo ainda a feria profundamente. Certa noite, sentada à beira da cama, Clara olhou pela janela e viu Elias caminhando com uma lamparina. Ele verificava os estábulos sozinho, sob a luz fraca. Aquele homem parecia carregar o peso do mundo, mas andava com calma, como se aceitasse o fardo.
Por um instante, Clara sentiu um tipo de paz que não experimentava havia anos. Percebeu que ali, longe de tudo e de todos, ninguém a julgava pelo passado. Na manhã seguinte, ao ver o sol nascer sobre o campo, algo dentro dela começou a mudar. Ainda doía lembrar da humilhação. Ainda era difícil suportar a solidão, mas havia uma sensação nova brotando, a de que poderia começar de novo, do zero, e que talvez pela primeira vez tivesse o direito de escolher quem seria dali em diante. Não era felicidade ainda, mas era liberdade. Uma liberdade que nascia no meio do cansaço, da terra e do silêncio. E foi nesse instante que Clara começou a entender que o interior, o lugar para onde fora mandada como castigo, talvez fosse o único onde poderia realmente se encontrar. Os dias se tornaram semanas, e as semanas meses. A mulher frágil e hesitante que havia chegado àquela fazenda começou a desaparecer, dando lugar a alguém que Elias mal reconhecia. Clara aprendeu o ritmo da terra, o ciclo das estações, o som da chuva batendo no telhado de zinco. Aprendeu a lidar com os animais, a plantar, a colher e, acima de tudo, a se respeitar de novo. Suas mãos, antes delicadas, agora tinham calos e marcas que contavam histórias de esforço e superação. Sua pele, antes pálida e frágil, ganhou o tom quente do sol. Havia vida em seu olhar. Uma luz que voltava, mesmo tímida, a brilhar. Elias percebia essas mudanças em silêncio. Passava os dias coordenando o trabalho e observando de longe, como quem tenta entender algo que o coração já compreendeu antes da razão. Via em Clara uma força que crescia sem alarde. Ela não reclamava mais. Fazia, errava, tentava de novo. E isso, para ele, valia mais que qualquer palavra bonita. Certo dia, uma tempestade inesperada caiu sobre a fazenda. O céu escureceu de repente, o vento arrancava galhos e o barulho dos trovões fazia os animais se agitar. Elias estava no celeiro, preso pela chuva forte, quando ouviu um grito vindo do curral. Era Clara, tentando soltar os bezerros que haviam ficado presos na lama. Correu até lá molhando-se inteiro. Ao chegar, a encontrou coberta de barro, lutando contra o vento, com o cabelo grudado no rosto e os olhos determinados. "Clara, saia daí!" gritou ele, mas ela continuou. Ele então entrou na lama ao lado dela e juntos conseguiram libertar os animais. Quando finalmente pararam, exaustos, trocaram um olhar que dispensava qualquer palavra. A chuva caía forte e por um momento o mundo pareceu parar. Elias viu naquela mulher uma coragem que o comoveu. Ela, por sua vez, percebeu algo que nunca havia notado antes. Por trás daquela expressão séria, havia ternura. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. A rigidez de Elias começou a se suavizar, e o silêncio entre os dois deixou de ser desconfortável. Surgiu uma confiança mútua, feita de gestos pequenos e sinceros. Às vezes, ele deixava uma caneca de café quente na varanda antes de sair para o campo. Outras vezes, ela deixava o pão assando um pouco mais, esperando que ele chegasse para comer junto. Eram detalhes quase invisíveis, mas que criavam laços mais fortes do que qualquer promessa. Certa manhã, Elias a viu orientando os empregados sobre a colheita. Falava com firmeza e sabedoria, e todos a escutavam. Ele ficou parado, admirando. A mulher que antes mal sabia segurar uma enxada, agora coordenava parte da fazenda com naturalidade. Foi ali que ele entendeu que Clara não era mais hóspede, nem uma visitante passageira. Ela pertencia àquele lugar. Elias também carregava suas cicatrizes. Viúvo há muitos anos, havia enterrado junto com a esposa toda a vontade de recomeçar. Desde então, vivia para o trabalho, afastado das pessoas e dos sentimentos. Mas a presença de Clara começou a preencher o vazio que ele achava ser definitivo. Quando ela sorria, era como se o tempo voltasse a correr. Quando falava, a casa parecia menos silenciosa. À noite, os dois passaram a conversar um pouco mais.
Ela contava histórias da cidade, das pessoas fúteis que agora pareciam tão distantes. Ele falava sobre o campo, sobre o quanto a terra ensina quando se tem paciência. E, entre uma fala e outra, nascia algo discreto, mas inevitável. Uma afeição serena, feita de respeito, compreensão e gratidão. Com o passar dos meses, até a fazenda parecia refletir essa nova fase. As plantações floresciam com mais força, os trabalhadores pareciam mais motivados, e a casa, antes fria e silenciosa, ganhava vida com o som das conversas e das risadas. Elias, sem perceber, começou a sorrir de novo. E Clara, enfim, sentia que estava em casa. O que começou como um castigo, como um exílio forçado, se transformava em redenção. A fazenda não era mais apenas um refúgio, era um renascimento. E entre o barulho do vento e o cheiro de terra molhada, dois corações cansados encontravam um novo motivo para pulsar. Na cidade, o tempo não havia sido generoso com a família de Clara. O brilho que antes o cercava se apagava aos poucos. A herança deixada pelo marido falecido, que parecia interminável, se esvaiu em apostas arriscadas e vaidades caras. A mãe, acostumada a viver de aparências, agora trocava joias por dinheiro e vendia discretamente móveis da casa. Os comentários maldosos que antes dirigia à filha começaram a voltar contra ela. As portas que antes se abriam por conveniência começaram a se fechar, uma a uma. Sem alternativas, começaram a lembrar de Clara, mas não por arrependimento, e sim por necessidade. O silêncio em torno do nome dela agora era preenchido por rumores. Dizem que ela está bem no interior, alguém comentava. Ouvi que o fazendeiro que a acolheu é muito rico, dizia outro. Curiosos, começaram a sondar discretamente, até que um primo ambicioso se ofereceu para visitar a parente esquecida, disfarçando o interesse com falsa preocupação. A viagem foi longa e desconfortável, e o primo, acostumado à cidade, chegou reclamando do calor e da poeira. Imaginava encontrar Clara abatida, talvez arrependida, vivendo em condições simples, mas o que viu o deixou desconcertado. Clara estava diferente, mais forte, mais confiante, com um brilho sereno nos olhos. Vestia-se com elegância simples e andava com postura ereta, sem o peso da submissão de antes. Parecia dona de si e, de certa forma, daquele lugar. Elias, ao ver o visitante, limitou-se a um aceno breve. Não ofereceu sorrisos nem apertos de mão calorosos. O olhar frio e a postura firme bastaram para deixar o primo desconfortável. Ainda assim, ele tentou puxar conversa, buscando informações. A fazenda parece grande, não é? Deve dar um bom trabalho, comentou, tentando parecer casual. Dá, respondeu Elias, seco. Mas trabalho nunca foi problema para quem quer vencer. Durante o almoço, o primo observava cada detalhe. Notava os empregados respeitosos, o ambiente organizado, os equipamentos novos. Aquilo não era a fazenda decadente que imaginava. Havia prosperidade ali, ainda que discreta, e acima de tudo havia autoridade, e ela vinha de Elias. Clara, por sua vez, manteve-se serena. Ofereceu comida, perguntou pela família, mas sem abrir brechas para a intimidade. Não havia rancor em suas palavras, apenas distância. O primo percebeu que aquela mulher não era mais a mesma. Antes, bastava uma crítica para fazê-la chorar. Agora, ela sustentava o olhar de qualquer um com tranquilidade. Elias a observava de canto, com um orgulho silencioso que dispensava explicações. Antes de partir, o visitante ainda tentou arrancar alguma informação sobre a vida dela com o fazendeiro. E então, prima, parece que você está bem acompanhada, insinuou com um sorriso enviesado. Clara respondeu calmamente. Estou em paz, e isso vale mais do que qualquer companhia.
Elias, que escutava à distância, apenas cruzou os braços e o olhou de forma que calou qualquer comentário adicional. De volta à cidade, o primo não perdeu tempo. A versão que contou era muito mais saborosa para quem ouvia. Disse que Clara vivia em uma fazenda enorme, cercada de empregados, e que o homem com quem estava era um fazendeiro milionário, talvez até bilionário. Exagerou cada detalhe. O tamanho da casa, as roupas dela, o modo como os empregados a chamavam de Dona Clara. A notícia se espalhou rápido. Em poucos dias, a família toda falava dela novamente, mas agora com outro tom. A mãe, ao ouvir os boatos, ficou atônita. Será possível? Aquela ingrata, dizia, entre surpresa e inveja. O irmão mais velho, endividado, viu ali uma esperança. Talvez ela possa nos ajudar, afinal é sangue do nosso sangue, comentou, disfarçando a cobiça. A ideia de que Clara pudesse ter prosperado sem eles incomodava profundamente e, ao mesmo tempo, despertava um novo interesse. Começaram a planejar uma forma de reaproximação. Falaram em enviar uma carta, fingindo saudade, tentando sondar até que ponto ela realmente estava bem. Enquanto isso, na fazenda, Clara seguia sua vida sem imaginar o alvoroço que seu nome causava. A rotina entre o trabalho, o cuidado com os animais e as longas conversas com Elias preenchia seus dias. Ele, cada vez mais, deixava transparecer um lado humano que ela ainda não conhecia. Um homem justo, de poucas palavras, mas de gestos profundos. A fazenda florescia e, junto com ela, Clara também. O que antes era exílio se tornava lar. O que antes era vergonha se tornava orgulho. E sem perceber, a mulher que fora descartada pela própria família agora tinha o que nenhum deles jamais teve: paz, respeito e o amor silencioso de um homem verdadeiro. Mal sabia ela que seu passado estava prestes a bater novamente à porta, não por arrependimento, mas por pura ambição. A notícia sobre a nova vida de Clara se espalhou como fogo em palha seca. Em pouco tempo, todos na cidade pareciam ter uma versão diferente da história. Alguns diziam que ela havia se casado em segredo, outros que tinha herdado a fazenda de um velho rico. O que ninguém sabia ao certo era o quanto daquilo era verdade. Mas, para a mãe de Clara, pouco importava. O simples rumor de que a filha vivia ao lado de um homem poderoso foi o bastante para despertar algo que ela chamava de remorso, mas que no fundo era apenas cobiça. Uma tarde, sentada à mesa da sala quase vazia, a mulher decidiu escrever. A pena riscou o papel com um sentimentalismo ensaiado. Minha querida filha, tenho pensado muito em você. A casa ficou triste sem o seu sorriso. Sua ausência deixou um vazio em nossos corações. Estamos arrependidos, todos nós. Venha nos visitar, precisamos conversar. Ao terminar, olhou para a carta e suspirou, como se tivesse cumprido um ato nobre. Mas, no fundo, cada palavra era uma armadilha cuidadosamente montada. Quando a carta chegou à fazenda, Clara ficou em silêncio por longos minutos antes de abri-la. As mãos tremiam, não de medo, mas de lembrança. Elias, sentado na varanda, observava-a em silêncio. Ele já sabia o que estava por vir. Quando ela terminou de ler, havia um brilho indeciso em seus olhos. Parte dela queria acreditar nas palavras doces da mãe. Outra parte, mais amadurecida, reconhecia o tom calculado escondido entre as linhas. Elias, com calma, quebrou o silêncio. Eles só lembram de você quando precisam de algo, disse sem raiva, apenas com a certeza de quem já viu aquele tipo de manipulação antes. Clara desviou o olhar, segurando a carta contra o peito. Mesmo assim, é minha família, murmurou num tom frágil. Ele assentiu lentamente. Sangue não é o que define o amor. Às vezes, é o que nos ensina a não repetir certos erros. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente por dias. Clara pensou em responder, mas toda vez que tentava escrever, as palavras lhe pareciam falsas.
O arrependimento que a mãe descrevia não combinava com a mulher fria que a havia expulsado sem um pingo de compaixão. E então, pela primeira vez, ela decidiu não responder. Dobrou a carta e a guardou numa gaveta, junto com tudo o que decidiu deixar para trás. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho, a colheita se aproximava, e Elias confiou a ela responsabilidades maiores. Ele começou a incluí-la nas reuniões com os administradores, a mostrar documentos e contas da fazenda. Explicava o funcionamento das terras vizinhas, os custos de produção, o valor do gado. Clara, curiosa e atenta, absorvia tudo. Era como se ele quisesse prepará-la para algo maior, não apenas para trabalhar ao lado dele, mas para entender o peso de ser dona do próprio destino. Certa noite, enquanto revisavam alguns papéis na mesa da sala, Elias abriu uma gaveta e tirou um envelope cheio de títulos e escrituras. "Tudo isso é meu, ou melhor, nosso", disse, olhando para ela com seriedade. "Mas quero que entenda uma coisa, Clara. Riqueza nenhuma vale, se não for fruto de dignidade. O dinheiro é um teste, não uma bênção." Ela o escutava com atenção, emocionada. O homem que antes parecia apenas rígido, agora se revelava em camadas, sábio, justo e generoso. Elias não falava de amor, mas cada gesto seu era uma demonstração silenciosa dele. Clara percebeu que havia aprendido mais sobre respeito e lealdade ali, naquela fazenda, do que em toda a sua vida anterior. O tempo passou e a carta da mãe, esquecida na gaveta, começou a amarelar. Clara não sentia mais o mesmo peso no coração. Às vezes, ainda pensava na família, mas sem raiva. Era como se tivesse finalmente aceitado que nem todas as pessoas merecem explicações. Aprendera que o perdão, às vezes, é apenas o ato de seguir em frente sem carregar o que não cabe mais. Elias, percebendo a mudança em seu semblante, apenas sorria. Vê-la crescer, amadurecer e florescer era sua maior recompensa. A mulher que um dia chegara ali humilhada, agora tinha a postura de alguém que sabia seu valor. E no fundo, ele sabia. Clara não precisava de heranças, nem de perdão. Já havia encontrado algo infinitamente mais valioso: sua liberdade, sua paz e um novo sentido para viver. Os meses passaram como uma brisa mansa sobre as plantações. A fazenda florescia, não apenas nas colheitas, mas em cada canto onde antes reinava o silêncio. Clara e Elias haviam se tornado uma dupla inseparável, unidos por uma cumplicidade que dispensava palavras. Trabalhavam lado a lado, partilhavam o mesmo café nas madrugadas frias e as mesmas conversas demoradas ao pôr do sol. Entre eles, o amor não era dito, mas sentido, como o cheiro da chuva antes de cair ou o calor do fogo mesmo sem chama visível. A rotina, que antes pesava sobre Clara como uma punição, agora era fonte de paz. As manhãs começavam com o canto dos galos e o tilintar dos baldes anunciava o início de mais um dia. Os funcionários a respeitavam e a tratavam como parte da família, pois sabiam que aquela mulher havia conquistado seu espaço com esforço e coragem. Elias observava tudo com um orgulho silencioso. Via nela a força que antes julgava perdida no mundo, a mesma que um dia o fizera levantar quando a vida o derrubou. Numa tarde dourada de colheita, Elias a chamou. Caminharam juntos até o lago, onde a brisa carregava o perfume das flores silvestres. Clara se surpreendeu ao ver homens trabalhando na construção de uma casa. Era simples, mas bela, de madeira clara, janelas grandes e uma varanda voltada para o pôr do sol. "O que é isso?" perguntou ela com um sorriso curioso. Elias a olhou demoradamente antes de responder. "É sua, se quiser ficar para sempre." As palavras foram simples, mas atingiram Clara como um raio de emoção. Ela sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que chorava. Por tanto tempo havia procurado um lar, e agora, finalmente, ele estava ali, diante dela. Tentou dizer algo, mas o nó na garganta não permitiu.
Elias apenas sorriu, aquele sorriso discreto que dizia mais do que qualquer declaração. Os dias seguintes foram de harmonia. A nova casa crescia junto com a paz que reinava entre eles. À noite, sentavam-se na varanda para ouvir os grilos e ver o reflexo da lua no lago. Nenhum dos dois falava de amor, mas ambos sabiam que já o viviam, de forma madura, profunda, construída no silêncio dos gestos. Mas o passado, teimoso, ainda não havia desistido. Na cidade, a família de Clara enfrentava o caos. O dinheiro havia acabado, as dívidas se acumulavam e os antigos aliados desapareceram. Quando o primo, o mesmo que havia visitado a fazenda meses antes, contou que Clara vivia cercada de conforto ao lado de um fazendeiro rico, a mãe não hesitou. Decidiu ir até lá pessoalmente, agora não por amor, mas por necessidade. A chegada foi teatral. 3 carruagens subiram a estrada de terra levantando poeira. E quando pararam diante da fazenda, Clara estava no campo, ajudando os trabalhadores a recolher as sacas de grãos. Ao vê-los, seu coração apertou. Eram rostos familiares, mas frios, os mesmos que um dia a haviam abandonado sem piedade. Elias, ao lado dela, manteve o semblante firme. Observou os visitantes se aproximarem com ares de superioridade disfarçada e percebeu no olhar deles o mesmo brilho que um dia vira em negociantes desonestos: ganância. "Clara, minha filha!" exclamou a mãe, abrindo os braços como se nunca a tivesse rejeitado. Ela hesitou, respirou fundo e respondeu com calma: Faz tempo que não ouço essa palavra da sua boca." O clima ficou pesado. Elias interveio, educado, mas firme. "Se vieram pedir algo, falem com clareza. Aqui não gostamos de jogos." A mãe, constrangida, começou a explicar as dificuldades financeiras, o colapso dos negócios, o desespero em pagar dívidas. Pedia ajuda, apelando para o coração da filha. Clara ouviu tudo em silêncio, sem desviar o olhar. E quando terminou, apenas disse: "Eu também precisei de ajuda um dia." E ninguém apareceu. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Elias pousou a mão sobre o ombro dela em um gesto de apoio. "Aqui ninguém deve nada a ninguém", completou ele, com a voz serena, mas cheia de autoridade. A família se entreolhou, confusa. Pela simplicidade das roupas e da casa, ainda acreditavam que Elias era apenas um fazendeiro modesto. Mal sabiam que aquele homem possuía metade das terras da região, e mais poder do que qualquer um deles jamais tivera. Antes de irem embora, a mãe tentou um último apelo. "Você tem o coração bom, Clara. Não vai nos deixar assim, vai?" Ela respondeu com um sorriso leve, mas cheio de significado. "Eu aprendi com a vida que bondade não é permitir que nos usem de novo." Elias a olhou, orgulhoso. A mulher que um dia chegara à fazenda chorando, perdida e humilhada, agora se erguia diante do passado com dignidade. Enquanto os visitantes se afastavam pela estrada, Clara suspirou aliviada. O vento soprou sobre os campos maduros e o som das folhas parecia aplaudir sua coragem. Dessa vez, ela sabia. Não devia nada a ninguém. O que possuía agora, respeito, paz e amor, havia sido conquistado com as próprias mãos. O reencontro se deu no salão principal da fazenda, sob o teto alto de madeira e o som distante dos cavalos no estábulo. Clara estava em pé, diante da mãe e dos irmãos, com o semblante sereno, mas o coração ainda agitado. As lembranças daquele passado cruel voltavam em fragmentos. O dia em que a mandaram embora, as palavras duras, o desprezo disfarçado de preocupação. Agora, porém, ela não era mais a mulher perdida que partirá com malas e lágrimas. Havia aprendido a se firmar sobre os próprios pés, e a dor que antes a dominava se tornara uma espécie de escudo invisível. A mãe iniciou a conversa com um tom suave, ensaiado. "Minha filha, nós precisamos de você. A família está desmoronando.
Seu irmão perdeu o emprego, sua tia está doente e só você pode nos ajudar. Clara a observou em silêncio. Cada palavra vinha embalada em culpa e manipulação, como se tentassem se esconder atrás de um amor que nunca existiu. Por dentro, a antiga ferida ardia, mas ela não deixava transparecer. "Por que agora?" perguntou com a voz firme. "Quando precisei de vocês, me mandaram embora." A mãe desviou o olhar. "Foi um erro. Nós estávamos de cabeça quente. Você era viúva, um escândalo. Mas o tempo passa, as coisas mudam. E você é sangue do nosso sangue." Clara respirou fundo. Aquilo doía. Não porque ainda os amasse, mas porque compreendia, enfim, o quanto havia se libertado. Elias, sentado à mesa ao fundo, escutava em silêncio. Seus olhos calmos acompanhavam cada gesto dela. Ele sabia que esse momento não era sobre ele. Era sobre ela enfrentar os fantasmas que ainda tentavam dominá-la. A mãe se aproximou, pegando a mão da filha. "Venha conosco, Clara. Você não nasceu para viver no meio do mato. Nós podemos recomeçar juntos, como uma família." Clara afastou a mão com gentileza. "Família não é quem aparece quando precisa, mãe. É quem fica quando tudo desaba." O silêncio que se seguiu foi pesado. Elias então se levantou. Sua presença impôs respeito, mesmo sem levantar a voz. Caminhou até ficar ao lado de Clara e pousou uma mão firme sobre o ombro dela. "Se ela for," disse pausadamente, "vai por vontade própria, mas saibam que ela é minha esposa." O impacto foi imediato. A mãe arregalou os olhos. Os irmãos se entreolharam em espanto. O ar pareceu desaparecer do ambiente. A notícia caiu como um trovão sobre aquele grupo que até poucos minutos atrás via Clara como uma mulher caída em desgraça. Agora, diante deles, estava a esposa do homem mais poderoso da região. "Esposa?" repetiu a mãe em choque. Você se casou com ele?" Clara sorriu levemente, sem arrogância, apenas com serenidade. "Sim, e foi a melhor escolha que já fiz." A mãe balbuciou algo sobre interesse, mas nem ela acreditava nas próprias palavras. A verdade era clara demais para ser negada. Clara havia vencido. Não com vingança, mas com dignidade. Elias permaneceu ao lado dela, imóvel, mas com os olhos cheios de orgulho. Ele não precisava dizer nada. A simples presença bastava. Era o símbolo de tudo o que Clara conquistara. Não um homem que a salvou, mas alguém que a respeitou e caminhou ao seu lado enquanto ela se reconstruía. Clara deu um passo à frente. Seu tom era sereno, porém firme. "Eu já fui embora uma vez", disse, olhando nos olhos da mãe. "Desta vez, quem vai embora são vocês." As palavras ecoaram pelo salão como um veredito. Ninguém respondeu. A mãe abaixou a cabeça, tomada por uma mistura de vergonha e arrependimento. Os irmãos tentaram argumentar, mas Elias abriu a porta, indicando o caminho. Nenhum deles teve coragem de contestar. Enquanto os visitantes deixavam a fazenda, Clara sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Era como se um peso imenso finalmente se desfizesse em pó. Quando o último deles desapareceu pela estrada de terra, ela respirou fundo e olhou para Elias. "Acabou", disse, quase num sussurro. Ele sorriu, passando a mão em seu rosto com ternura. "Não, Clara, agora é que começa." O sol se punha atrás do campo dourado, tingindo o céu de laranja e vermelho. O vento soprou suave, balançando as folhas das árvores, como se a própria terra celebrasse aquele momento. Clara encostou a cabeça no ombro de Elias, sentindo a paz que tanto buscou. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia uma exilada, mas uma mulher em casa, dona do próprio destino. Meses depois, a fazenda se encheu de cores e sorrisos. O campo foi enfeitado com flores colhidas ali mesmo, e o som de violas ecoava ao longe. O dia do casamento de Clara e Elias havia chegado. Não havia luxo, nem exageros, apenas verdade.
Os trabalhadores, vizinhos e amigos se reuniram debaixo de um grande caramanchão de folhas, enquanto o vento soprava leve, carregando o perfume da terra molhada. Clara vestia um simples vestido branco, bordado à mão por uma das mulheres da fazenda. Elias, de terno escuro e chapéu, olhava para ela com um brilho que poucos já tinham visto naquele homem reservado. A cerimônia foi curta, mas tocante. O padre da vila falou sobre união, respeito e reconstrução. Quando Clara segurou as mãos de Elias, sentiu o calor firme de quem prometia estar presente, não por obrigação, mas por amor. As palavras, até o fim dos dias, soaram doces, e cada olhar trocado entre eles dizia o que o silêncio já sabia. Haviam encontrado, um no outro, o verdadeiro lar. Quando o sim ecoou, um aplauso espontâneo tomou conta do lugar. Os trabalhadores assobiaram, as crianças correram entre as mesas e o riso preencheu cada canto da fazenda. Elias, homem de poucas palavras, foi o primeiro a se levantar para brindar. Esta terra já me deu colheitas, mas hoje me deu o maior presente da vida, disse, olhando para Clara. Ela sorriu, emocionada, com lágrimas discretas escapando pelos olhos. A festa durou até o pôr do sol. Não havia banquete farto, mas cada prato trazia o sabor do esforço coletivo. Clara dançou com os empregados, riu com os vizinhos e abraçou cada um com gratidão genuína. Aquela mulher que um dia chegara àquele mesmo lugar em prantos, agora era o centro da alegria de todos. E Elias, a poucos passos, a observava com o peito cheio de orgulho. Os dias seguintes foram de calma e prosperidade. Clara se adaptou por completo à vida do campo, participando das decisões, cuidando dos animais e auxiliando nos negócios. Já não era uma hóspede, era a alma viva da fazenda. As pessoas da região passaram a chamá-la de Dona Clara, com respeito e carinho. E mesmo sem saber, ela agora era uma das mulheres mais influentes e ricas do interior. Mas Clara nunca deixou que isso a mudasse. Continuava a acordar cedo, a cuidar das flores no jardim e a preparar café para os trabalhadores. A riqueza que a cercava não vinha das posses, mas da paz que sentia. Aquele lugar, antes sinônimo de castigo, se transformara em abrigo. O refúgio onde encontrou quem realmente era. A família, que um dia a desprezou, nunca mais mandou notícias. E ela, diferente do que muitos fariam, não guardou rancor. Preferiu perdoar em silêncio. Entendia que algumas pessoas só conseguem enxergar o valor do outro quando já é tarde demais. O passado havia cumprido seu papel: ensinar. Às vezes, ao fim da tarde, Clara caminhava até o lago onde Elias construíra a casa. Sentava-se na varanda, observando o reflexo do céu nas águas calmas. O vento bagunçava seus cabelos e, por um instante, ela lembrava do dia em que chegou ali, de vestido preto, carregando o peso da dor e da rejeição. Sorriu. O destino tinha uma forma curiosa de agir. Usava o sofrimento como ponte, conduzindo-a para o que realmente importava. Elias costumava se aproximar devagar, colocando o braço em volta dela. Pensando no passado? Perguntava. Ela respondia com um sorriso sereno, pensando em como ele me trouxe até aqui. O sol se escondia atrás das colinas, pintando o céu de tons dourados. O som dos grilos, o cheiro da terra, o canto distante dos bois, tudo parecia se alinhar em harmonia. Clara encostou a cabeça no ombro do marido e fechou os olhos por um instante. A mulher, que um dia foi expulsa pela própria família, agora era dona do seu destino, da sua casa, do seu coração. Não havia mais lágrimas de dor, apenas de gratidão. E assim, a viúva desprezada se tornou a esposa do fazendeiro bilionário e, mais do que isso, a dona da própria história.